Olá pessoal, boa noite. César se conectando contigo agora. Gente, boa noite. Nós estamos agora na nossa terceira gravação. Acho que é isso, né? Eu tô cansado. Eu confesso para vocês que eu tô cansado. Hoje é quarta-feira, a gente chegou no meio da semana. Aqui no estado de São Paulo é noite. Agora são 8 horas e 57 minutinhos. Eu não sei de onde você está me vendo, eu não sei quem você é. Eu não sei se você vai gostar do que eu tenho para dizer, mas o que eu sei é bom demais. E não é meu, é nosso. O conhecimento das coisas milenares, das coisas eternas, das coisas do reino, do Criador do universo, é para todos os filhos e filhas, é para todos os seres viventes que caminham sobre a terra. Então, vamos juntos. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer por estar aqui comigo, por a gente estar conectado, por a gente estar junto, por estarmos juntos. E eu quero dizer, da última visita que eu recebi nesse final de semana, eu recebi um casal maravilhoso na minha casa, talvez eles vá assistir esse vídeo. E eles falaram algumas coisas interessantes. Eu gostaria que vocês soubessem, né? Sem nenhum tipo de crítica, mas de observação. Ele falou a respeito, ele veio me visitar porque eu falei que esse papo de crente, sabe, de adventista, eu fui adventista durante todos esses anos, cara, e nada teve significado para mim, porque o que traz significado para a existência humana não é igreja. Igreja, instituição, não é ritual religioso. O que traz significado para a vida de um ser humano é o autoconhecimento com U e o autoconhecimento com L. É o autoconhecimento da relação humana com Deus e o autoconhecimento da relação humana consigo mesmo. Então isso traz, eu respeito todo mundo, você que está me ouvindo aí, que talvez discorde de mim, não vai mudar nada na minha vida. Mas se você tentar entender um pouquinho o que eu estou querendo dizer, talvez mude na sua. Eu não estou pedindo para você fazer nada do que eu estou falando. Eu estou pedindo, aliás, estou propondo autoconhecimento com L e autoconhecimento com U. Mas vamos lá. Esse casal que me visitou, ele falou a respeito que nós somos como crente, que fui, né, crente de igreja, não crente de crer em algo superior. Ele falou sobre brasas. Nós não somos brasas, meu povo. Você entendeu? Você não é um objeto inanimado, um objeto que alguém ateu fogo e tem que ficar um pertinho do outro para aquecer e para ficar junto. Mesmo porque se essa simbologia fosse real, a brasa, por mais que ela queime poderosamente, chega uma hora que o fogo diminui e ela tende a apagar, por mais que ela esteja com outras pegando fogo. As outras também perdem energia, perdem calor, e alguém de forma externa vai ter que atear novamente fogo e provocar calor naqueles pedaços de madeira para que eles voltem a acender. Então eu prefiro acreditar que existe algo fora que traz calor, que traz energia, que traz essência, do que acreditar que eu sou um pedacinho de madeira que tem que ficar perto de outros pedacinhos de madeira para que eu me mantenha aquecido. Número 1. Número 2. Existe uma falácia dos crentes, inclusive eu vejo pessoas até interessantes falando isso, que igreja é hospital. Gente, para mim hospital é o pior lugar do mundo, entendeu? É lugar de dor, é lugar de doença, é lugar de sofrimento, é lugar de provação, né? Eu vi um cara aí, um especialista falando que nos hospitais acontecem as orações mais sinceras. Por quê? Porque as pessoas estão sofrendo. Ninguém, a não ser quem trabalha no hospital, gostaria de estar lá. Você entendeu? O cara que é médico, o cara que é enfermeiro, né? A pessoa que vive daquilo, mas por livre e espontânea vontade ninguém quer estar lá. E essa falácia ela não tem sentido, porque o hospital ele tem um objetivo: você entra doente e sai curado. O objetivo não é você ficar dentro de um hospital ocupando um leito ou uma vaga que pode fazer falta para outra pessoa. Se esse vídeo ficar muito longo, eu faço em 2 etapas, tá? Mas eu preciso dizer isso para vocês, tá? Então, igreja não é hospital. Foi uma mentalidade que construíram para aprisionar pessoas de mentalidade rasa, entendeu? E se ela fosse um hospital, ela tem um objetivo: em tratar, curar e mandar a pessoa embora, para levar cura para outras pessoas, não a pessoa ficar doente lá infectando outras pessoas, que é o que tem mais dentro da igreja. E um dia, eu posso dizer isso da primeira pessoa,
eu fui um desses doentes que fiquei escondido dentro de uma igreja infectando outras pessoas, tá bom? E existem dois tipos de vírus, né? Tem aquele vírus em que as pessoas propagam como um vírus da gripe, você espirra, você tosse, você contamina. Existem aqueles vírus mortais, como o vírus da AIDS, em que as pessoas contaminam as outras com essa mentalidade estreita de maneira voluntária, né? Ou seja, destrói a vida de outras pessoas. Talvez você conheça pessoas que estão na igreja destruindo a vida de outras pessoas, tá bom? Com a presença, com as ideias e com as atitudes, tá bom? Fechando aí essa, como diz o Rodrigo Silva, essa notinha de rodapé, vamos lá. É bom? Então, se você gosta de entender que a igreja é um hospital e você quer ficar lá, fica à vontade. E se você pensa que você é um pedacinho de madeira que precisa ser aquecido por outros pedacinhos de madeira, também fique à vontade. Para mim isso deu, tá bom? O que eu vou contar para vocês aqui, eu nunca tive noção disso na minha vida, tá bom? Eu espero que essa experiência mude a tua vida, que essa experiência abra os teus olhos, que essa experiência abra o teu coração e que essa experiência te dê direção. Cara, aqui tá frio. A gente mora aqui em Guapiara, tá frio. Amanhã a previsão é máxima de 14 e mínima de 6 graus, tá bom? O tempo tá mudando. O título dessa postagem nossa será A Mulher que Expulsou o Demônio da Própria Vida. Será que alguém é capaz de fazer isso? Você sabia que na Bíblia tem uma história que fala sobre isso? De uma mulher que foi capaz de se autotratar. É sério. Tá, mas não é invenção da minha cabeça não. O Senhor me revelou numa certa madrugada e eu vou falar para você que você entenda, talvez, os problemas que estão aí dentro de você e os problemas que estão ainda dentro de mim, tá bom? Porque eu não sou melhor que você em nada. Vamos para a Bíblia, para a gente não ficar com falácia. Tá lá em Lucas capítulo 8, verso 2. Talvez você já meio que saiba de quem eu vou falar, mas eu te garanto que você não saiba do que o Senhor me apresentou. Beleza? Vamos lá? Está aqui em Lucas capítulo 8, verso 2, diz assim: E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos. Então o negócio está plural aqui, tá bom? E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Então os espíritos malignos podem trazer enfermidades. Mas aí cita um nome, Maria, chamada Madalena, da qual saiu 7 demônios. 7 demônios. É curioso aqui porque a Bíblia especifica o nome e a quantidade. Você não vai ficar vendo muitas vezes na Bíblia Jesus falando o nome de pessoas e a quantidade de demônios que saiu da pessoa. A gente vai ver falando do Gadareno lá, que saiu uma legião. Algumas pessoas falam que eram centenas de demônios, outras falam que eram milhares de demônios, mas aqui fala o número exato, 7. César, o que muda? Cara, os demônios que tinham nela aprisionavam o corpo, a mente, as ações e a saúde de Maria Madalena. Maria Madalena vivia uma vida terrível. Ela vivia uma vida de privação, ela vivia uma vida de prostituição. Os demônios arrastavam ela para a prostituição. Então talvez se você tem o vício da prostituição, como eu tive durante muito tempo, pode ter certeza que pode ser uma questão espiritual. Você entendeu? César, 100% posso acreditar assim? Não. Tem gente que tem prazer de fazer o que não presta. Você entendeu? Tem gente que é parceira do mal. E tem gente que é escrava do mal, tá bom? No caso dela, nenhuma nem outra. Ela era escravizada por forças espirituais, tá bom? 7 demônios aprisionavam o corpo e a mente de Maria Madalena com o vício da prostituição. Mas vamos entender mais uma coisa? Maria Madalena não teve opção. Maria Madalena vivia numa cultura opressiva. Maria Madalena vivia numa cultura em que se a mulher pisasse na bola, ela morria apedrejada. Hoje é bem diferente, né? As
pessoas fazem o que quer, as pessoas pensam o que quer, e agora nesse caso eu falo de maneira genérica, homem e mulher. Então as pessoas se prostituem, as pessoas se envenenam, as pessoas envenenam as outras, as pessoas destroem a vida das outras. Nós vimos o mundo da libertinagem e da maldade. Mas Maria Madalena foi pega no ato de adultério e foi levada aos pés de Jesus. Eu acredito que você saiba essa história. E eu acreditava que ela tinha sido jogada aos pés de Jesus. Mas o povo traz ela e deixa ela de pé. Mas tem um fato interessante. Ela fica de pé, de cabeça baixa, olhando para os pés de Jesus. Ela não podia olhar para cima. E a gente, resumindo a missa, porque é longa a história, as pessoas mais velhas jogam as pedras no chão, os mais novos jogam as pedras no chão. A maioria dos que estavam naquela rodinha do mal eram homens. Pega a chave. Inclusive homens que aprontaram com ela, ou um homem que aprontou com ela. E todo mundo vai embora. Eu acredito que ela com o rosto machucado, manchado, pelas lágrimas, pelo medo, pela dor, com sêmen do corpo dela, com vergonha, com tristeza. Ela está na presença de Jesus. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que depois ela foi levantando a cabeça. Ela não via mais só os pés, ela começou a ver o corpo. Ela viu o rosto daquele homem que, enviado de Deus, salvou a vida dela. Mais tarde, aqui que vem a chave para nós hoje, para nos salvar. Mais tarde, a Bíblia não fala de tempo, exatamente de tempo. Depois de ter sido salva, liberta e transformada pelo amor e pelo perdão de Jesus, ela vai ter uma atitude. Vamos lá para João, capítulo 12, verso 1 a 8. Olha o que diz aqui. Jesus ungido por Maria de Betânia. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, então aqui está falando da quantidade, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e enchendo-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Vou parar aqui, tá? Porque depois eu vou falar de Judas aqui. Gente, a mulher pegou um perfume de economia de 1 ano. 1 ano, os teólogos falam, era salário de 1 ano. 1 ano. Para ungir os pés de Jesus. Ela entra naquela casa, ela não foi convidada para aquela festa. Você imagina ela planejando aquilo, de comprar o perfume, de saber onde Jesus ia estar, de ir onde Jesus ia estar, de pensar como ela ia fazer, quando ela ia fazer. Agora ela chega naquela casa, ela olha para aquele homem que ela viu os pés, mas ela olha para aquele homem que ela conhecia o rosto, ela olha para aquele homem que libertou e a salvou. Eu acredito que ela começou a chorar, que ela começou a tremer, porque isso faz parte da natureza feminina, sabe? Porque a mulher tem uma sensibilidade dada por Deus. Isso é uma coisa muito rica, muito especial. E ela fica pensando, como é que eu vou fazer? Que horas eu vou poder fazer isso? E aí ela vê Jesus, eu acredito que Jesus deveria estar sentado. Jesus era um convidado ali, muito importante. E ela pensou, olha, eu não posso ungir a cabeça de Jesus, apesar que Marcos capítulo 14, verso 3, diz que ela ungiu a cabeça de Jesus. E João, capítulo 12, verso 1 a 8, fala que ela ungiu os pés. Eu quero acreditar nessa segunda versão, não é uma contradição, é a fala de 2 homens que tinham uma visão diferente da revelação de Deus. Ela deve ter pensado, eu não posso ungir a cabeça dele, porque sobre a cabeça dele tem a coroa do Rei do Universo. Também eu não posso ungir os ombros dele, porque sobre os ombros dele está o manto do Rei da Glória. Mas eu posso ungir a primeira parte que eu vi, que foi os pés. Eu vou ungir os pés do Rei do Universo. E aí ela quebra aquele frasco, gente, aquele recipiente de barro, eu não sei o que era. E ela começa a perfumar, hidratar e lavar os pés de Jesus e secar com os cabelos. César, o que tem isso? Eu já sei, eu já conheço essa história, César. O que isso pode ajudar a minha vida?
Quando Jesus tirou os 7 demônios de Maria Madalena e libertou ela do vício, da prostituição, do desejo por sexo, do desejo por dinheiro fácil, pelo prazer, porque o sexo é um dos prazeres mais potentes que um ser humano pode sentir. São frações de segundos. Ela ganhava dinheiro para sentir prazer. Ou proporcionar prazer, se acredite no que você quiser. Mas ela era beneficiada financeiramente. As pessoas matam e morrem hoje por dinheiro. As pessoas perdem o sono. Talvez você que esteja me ouvindo esteja enfrentando um problema financeiro. Até o dia de ontem, eu e minha esposa estávamos enfrentando um problema financeiro porque eu e ela estávamos sem emprego e eu estava pirando. A falta do dinheiro dentro de uma casa, dentro do coração de uma pessoa, dentro de uma família, desestrutura relações e pessoas. O maior Deus que reina nesse século não é o que nós pensamos que é. Ele chama-se Mamon, que é o Deus da riqueza. Talvez você já ouviu esse nome e talvez você esteja esperando algo sobrenatural acontecer. Mas esse Deus, ele é poderoso. Jesus fala sobre esse Deus 4 vezes nos evangelhos. E ele pede para tomar cuidado. Mamon é um termo em aramaico que quer dizer riquezas. O povo adventista, o povo da onde eu vim, crer que o decreto dominical virá com a proibição de comprar e vender. Gente, as pessoas já vivem escravizadas por Mamon desde a Torre de Babel. Desde que o mundo se organizou pós-dilúvio, homens reinam uns sobre os outros e escravizam uns aos outros pelas necessidades mais básicas, que é comprar o alimento e se manter minimamente digno. E eles estão esperando grandes coisas acontecer. Essa mulher entendeu isso através do poder do Espírito Santo, porque quando Jesus tirou os 7 demônios, Jesus liberou os caminhos e as avenidas da alma dela. Maria Madalena tinha sim 7 demônios que aprisionavam, mas Maria Madalena tinha sinceridade, tinha verdade e tinha decência. Quando os demônios saíram, o bom senso entrou. Muitos de nós talvez não estejamos possessos por demônios, mas existe um demônio gigante, poderoso, dentro de quase todos, eu não vou falar todos, gente, mas quase todo ser humano que anda sobre a terra. Só não tem esse demônio quem vive de maneira nômade, vivendo nas cavernas, nas montanhas, nos desertos, que não precisa de dinheiro para sobreviver. Mas todo ser humano que vive dependendo do capital para sobreviver está sobre os domínios de Mamon. E aqui mesmo, em João capítulo 12, verso 1 a 8, fala de Judas. Judas vende Jesus por causa de Mamon. Os irmãos de Jacó vendem Jesus por causa de Mamon. Eles vendem por dinheiro. Então essa ideia de ganhar dinheiro fácil, de trapacear, de abrir mão, de tirar a vida, é milenar, cara. O que você está esperando acontecer? O Senhor me revelou isso numa madrugada. Sabe? Pessoas matam, pessoas vendem o corpo, pessoas tiram a própria vida, pessoas escravizam umas às outras. E um homem vendeu o próprio Salvador do universo por dinheiro. Eu não estou falando de quantidade, se é muito, se é pouco, se o cara é pobre e vai para o inferno, se o cara é rico e vai para o inferno. A questão não é a quantidade, a questão é o Deus que tem no coração de grande parte da população mundial. Então, se você está me ouvindo, é um assalariado, é um empresário ou é alguém que precisa de dinheiro para sobreviver, é melhor você prestar atenção. Mas essa mulher, de maneira extraordinária, ela pegou. Gente, olha que top.
um ano de economia. E muitas vezes quando a gente ia dizimar, ofertar, a gente fica assim, dou, não dou, vou, não vou. É R$ 100, é R$ 10. Meu, ela pegou o salário de um ano. E quando ela colocou aos pés de Jesus, ela colocou o demônio mais potente do universo. Porque esse demônio, ele não está fora. Não tem como Jesus expulsar. Olha bem no meu olho. Não tem como Jesus tirar a Mamon do coração humano. Quem tira a Mamon do coração humano é a pessoa que tem consciência do poder e da força que essa maldição tem dentro do coração do homem. Então Jesus tirou 7 demônios, mas ela colocou Mamon aos pés de Jesus. Enquanto Judas colocou Mamon no coração, a ponto de Mamon matá-lo, Maria Madalena colocou Mamon aos pés de Jesus. Ela falou, não posso com esse cara. Esse cara é muito forte, ele é muito poderoso. Mas você pode. Porque você tirou 7 de mim. E esse eu coloco aos teus pés. Uma oferta, o dinheiro da prostituição, o dinheiro do sexo proibido, o dinheiro de maldição, ela colocou aos pés de Jesus. Está aqui. Eu trouxe ele ao teu altar. E eu vim junto, porque ele está em mim. Mas é aos teus pés que eu encontrarei a minha redenção. Eu não sei se eu estou sendo claro contigo, mas é melhor a gente prestar atenção. Então você que tem medo de largar o emprego, de sair desse emprego, você que tem medo de ficar sem recursos, é Mamon, amigo. É o Mamon. O Mamon está governando milhares e milhões de pessoas. Ele governa desde o mendigo, lá no estado da mendigância, que entra numa briga corporal e mata o companheiro lá por causa de algumas moedas. Ele está controlando os ricos e empresários e banqueiros. Gente, dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Mas quando ele é Deus do coração, é destruição. E quando é, César, que eu sei que ele é um Deus? Quando eu não sou capaz de me ver sem ele. Quando eu olho assim para a minha vida, como aconteceu com a gente aqui dentro dessa casa, a gente está morando no campo. O campo não resolve esse problema. Entendeu? O campo não resolve o problema com o Mamon. O problema, o Mamon, ele está no campo, ele está na cidade. O Mamon, ele está no deserto. O Mamon está com a pessoa à deriva lá no mar. Porque não é aonde eu estou, é quem eu sou. Ele nasce com a essência humana. Entendeu? Ele nasce com a raiz da existência. Então é só a pessoa que pode, como Maria Madalena fez, levar ele aos pés de Jesus e dizer, ó Jesus, ele existe. O Senhor não pode tirar, porque sou eu que abrigo ele aqui dentro. Eu que tenho que vomitá-lo. Já viu essas pessoas que provocam vômito? É intencional. Tem aquelas que passam mal e vomitam, tem aquelas que provocam vômito. Então, colocar uma mão para fora, a gente tem que provocar a saída desse lixo. Mas a gente só tira aquilo que a gente quer. Tem muita gente que não quer tirar. Então não vai provocar nada. Mas pra gente fechar aqui, tá? Ela planejou tudo. Ela tinha autoconhecimento. A gente começou esse vídeo falando sobre autoconhecimento. Ela tinha autoconhecimento. Então ela viu que tinha algo dentro dela que iria fazer muito mal e ia tirá-la do reino. Então se você está esperando um dia céu, pode esquecer, gente. Primeiro que o céu é aqui. Se a gente não aprender a viver com dignidade e decência aqui na terra, não tem céu. E para que pensar em céu se o mal eu consigo viver na terra? É hipocrisia, né? É hipocrisia. Mal eu consigo lidar com a minha esposa. Tá aqui no quarto ao lado. Com meus filhos, aqui no quarto ao lado. Com a minha chefe. Como é que eu estou esperando o céu, gente? É uma hipocrisia, mas os caras não ensinam isso na igreja. Eles não querem que a tua mente se abra. Eles não querem que você veja isso, porque eles também, gente, são escravos de Mamon. Entendeu? Os sistemas religiosos que se estruturaram no mundo hoje são escravos de Mamon. Você entendeu? Eles matam e morrem também por dinheiro. É ser humano igual a você. Então por que ficar indo atrás de ser humano que é pó, sombra, é cocô, xixi, merda? E deixar de
aprender com isso aqui, que é eterno e é salvador. Eu quero concluir dizendo que tem solução, a gente tem que fazer igual Maria Madalena. Então talvez haja demônio sim, mas demônio ele escraviza de fora para dentro. Mamon escraviza de dentro para fora. Esse demônio não sai se você não quiser. Tá bom? Eu espero que Deus continue te abençoando. Se você está me ouvindo, se você está vivo, é porque Deus te abençoa. E nesse fato, Deus dá todos os caminhos para a gente conseguir a nossa redenção. Então a gente tem que pegar e ofertar a nossa vida, as nossas emoções, os nossos recursos aos pés de Jesus, não aos pés do ser humano, tá, gente? Não é pra ficar dando dinheiro para sistema de ladrão, não, tá bom? Tá cheio, ó. E ó, eu já fiz isso muitos anos. Beleza? Tá cheio de bandido aí. Bandido de terno e gravata. Ladrão. Entendeu? Judas. Lembra que Judas andava com a bolsa e roubava? Roubava do Deus eterno. César, o que você tá querendo dizer? Ué, vem trocar ideia comigo que você vai entender. Fique esperto, tá bom? Mas também não seja, né, um abrigo de demônio. A gente não pode ser um abrigo de demônio, tá bom? Uma ótima noite, uma boa manhã onde você estiver me vendo, entendeu? Coloque esse demônio aos pés de Jesus. Ele é forte, ele é grande, ele é poderoso. Mas não existe demônio poderoso estando no devido lugar. É aos pés de Jesus que ele perde o poder. Dentro do coração ele tem toda a força e todo o poder. Tem poder para matar, tem poder para escravizar e tem poder para tirar eu e você se a gente permitir do reino do céu. Aliás, do reino de Jesus aqui na terra. Jesus quer reinar em mim e quer reinar em você aqui na terra. Céu, ó, grava isso. Céu será consequência de pessoas que aprenderam a viver com Jesus aqui na terra. Madalena teve um encontro com Jesus aqui na terra. Madalena colocou os pés, mamou aos pés de Jesus aqui na terra. Madalena se arrependeu dos seus pecados aqui na terra. E Madalena aguarda a salvação em Cristo Jesus está no reino. Mas toda a trajetória de ascensão e redenção de Maria Madalena foi aqui na terra. Um grande beijo, um forte abraço, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te fortaleça, que eu e você possamos colocar esse maldito demônio, é um demônio do capitalismo, é o demônio desse século. Você está querendo dizer que a gente vai viver sem dinheiro, ficar nômade num deserto? Ah, vai acontecer esse momento, relaxe, relaxe. Mas vamos começar a fazer a lição de casa, tá bom? Vem pro campo, vem viver uma vida mais simples, vem viver de jejum e oração, vem viver entregando a tua vida no altar do Senhor e deixa Ele ser Deus na sua vida, tá bom? Vai chegar esse momento, um dia a gente vai virar um nômade, um peregrino, você entendeu? Ué, os do passado não foram, então aguardando o reino? Como é que você vai conseguir vencer aí, preso ao conforto, ao bem-estar que o dinheiro pode proporcionar para a vida de um mortal do século XXI? Você entendeu? César, vida de escassez prepara um ser humano, mas Jesus foi um homem mais escasso que viveu sobre a terra de recursos financeiros. César, o que você está querendo dizer? Ele tinha economia, mas ele não tinha economia para o bel prazer, rapaz. Ele não tinha dinheiro para proporcionar uma banheira de hidromassagem, um iate, casa de luxo. Ele tinha recursos para o ministério de pregação, acolhimento, solidariedade e salvação para as pessoas. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Se eu vivo para ganhar dinheiro, para viver vida confortável, e olhar os outros de lado e achar que os outros, os que não têm resultado, são porque é vagabundo e tem que ir para o inferno, e quem tem resultado é porque tem ascensão e tem as bênçãos de Deus, eu estou perdido. Porque nem sempre você vai estar bem é sinônimo de Deus estar te abençoando. Ou você está mal é sinônimo de Deus estar te amaldiçoando. Tá bom? Então a gente não pode polarizar as coisas. Ganhe teu dinheiro sim. Trate bem a sua família. Viva sim, bem. Mas não esqueça, esse Deus existe. Mamon, ele é poderoso. Ele mora no coração de homens e mulheres. Ele escraviza homens e mulheres.
e Ele faz com que homens e mulheres, agora olha bem no meu olho, olhos azuis. Muitos homens e mulheres perderão o reino por causa disso. Graça e paz, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus nos ilumine, que Deus nos fortaleça e que possamos viver com decência, seriedade, verdade, coragem e colocando tudo nos seus devidos lugares. Até a próxima.